Hoje é interessante que nós falemos a respeito do ser cristão, do ser de Jesus Cristo, do pertencer a Ele, de ser herdeiro dos céus, de ser verdadeiramente filho de Deus, não só no nome, mas no comportamento, na obediência e também no amor para com Ele. É mister que nós, católicos, tomemos consciência de quem nós somos, da nossa verdadeira identidade, que consiste em sermos de Deus. Existe nesse mundo de meu Deus do século 21 uma bagunça muito grande a respeito de quem é o cristão. As pessoas, elas perderam o senso de olharem para dentro de si e perceberem que muitas vezes só são cristãos de boca. É interessante que nós católicos busquemos viver de verdade a nossa identidade, de pertencermos a Deus. Vamos partir na homilia de hoje da primeira leitura. Uma leitura da profecia de Ezequiel. Esse grande profeta que tem tantas coisas a nos dizer. E Ezequiel começa a sua profecia com um oráculo do Senhor. O que é um oráculo? É o profeta dizendo o que Deus disse, de um modo direto. Assim diz o Senhor: vós andais dizendo, a conduta do Senhor não é correta. Ouvi vós da casa de Israel. É a minha conduta que não é correta, ou antes, é a vossa conduta que não é correta. Essa perícope da Sagrada Escritura é atualíssima e tem tanto a nos dizer. Porque no limiar da história, nesse momento agora, nós nos deparamos com tantas ideologias, filosofias de vida. Por que não dizermos também tantos modos de viver, diversos ao Evangelho? A revelia dos ensinamentos de Cristo, com não docilidade à condução do Espírito de Deus. Por quê? Esse texto é atualíssimo. Porque as pessoas não querem mais seguir a Deus. E com a maior tranquilidade dizem assim: olha, esse ensinamento não está correto. Eu não vou seguir isso. Só que aqui no oráculo de Ezequiel, Ezequiel fala com muita propriedade que o Senhor disse: espera aí, casa de Israel, será que é a minha conduta que não é correta? Será que o que eu digo não é correto, o que eu instruo não é correto? Ou são vocês que não estão levando a sério aquilo que eu digo? Nós podemos parafrasear isso aqui e jogar para a nossa condição de cristão, olhando a nossa identidade. Será que é a doutrina da igreja que deve mudar para que as pessoas venham a Cristo? Ou será que são as pessoas que devem mudar
e abraçar com afinco na própria vida a palavra de Cristo. A primeira premissa a gente descarta, e a segunda é a verdadeira. Como assim, padre? Não é a doutrina de Cristo que deve mudar. É a mentalidade humana que deve mudar. É a forma de encarar a vida que deve mudar. É o modo como eu concebo a minha caminhada espiritual que deve se converter. E aí nós vemos muitas vezes as pessoas batendo de frente com os ensinamentos de Cristo, batendo de frente com os ensinamentos deixados por Ele, e mediados, guardados pela Igreja de Jesus Cristo. E para nossa vergonha eterna, muitos batizados, com a mentalidade de pagãos dentro da igreja, ao ponto de sentarem nos bancos, de comungarem a Eucaristia, mas quererem levar a vida segundo os seus critérios, e não segundo a condução de nosso Senhor Jesus Cristo. Olhem aqui. Será que é a minha conduta ou é a vossa conduta? É claro que é a conduta dos homens. Por exemplo, o que é que nós vemos nos dias de hoje, de um modo muito latente? Essa questão do aborto a nível de Brasil. Quando nós vemos declarações um tanto esquisitas, serei eu um pouco mais cruel, declarações um tanto diabólicas, ao ponto de quererem permitir que uma pessoa possa matar outra pessoa no seu ventre até os 3 meses de vida. Não é só crueldade, mas é algo diabólico. E é um tanto incoerente e estranho, por quê? Porque nós vivemos em um momento da história onde não se pode maltratar um animal. Por esses dias teve uma repercussão no meu estado de origem, que um homem acelerou o carro para atropelar um cachorro. E lá pegaram câmeras de segurança e foi aquilo tudo, e o homem foi condenado. Mas não querem condenar. Mataram a criança no ventre materno até 3 meses de vida. Vocês sabem que não se pode caçar animais silvestres. Se alguém caçar um tatu e for pego, vai preso, porque não pode matar aquele animal ali que está em extinção, que é silvestre, sei lá o quê. Mas querem aprovar o aborto. Os Estados Unidos, com a NASA, gastam bilhões e bilhões e bilhões de dólares todos os anos para provar a existência de uma vida em Marte, diminuta, mas que é um princípio vital. Mas querem impor ao mundo uma pauta, gastando milhões e milhões, para que mate um ser humano com até 3 meses de vida no ventre materno. Como lá já é aprovado em alguns estados, desde 1970. Aqui eu estou dando o exemplo do aborto, onde o próprio Deus vai dizer: não matarás. É o princípio divino. Aqui matar em todas as instâncias. Mas nós podemos também dar o exemplo das relações homoafetivas. Podemos também dar o exemplo aqui
do preservativo, de anticoncepcional. Só pautas aqui que o Brasil legisla, ou quer legislar, ou já legislou. Mas nós podemos também trazer as palavras da homilia de hoje para o nosso mundo real e prático aqui. Quantas pessoas dentro da igreja, mas querem como que dizer assim, olha, o Senhor não tem nada a ver com isso. A vida é minha, eu faço com ela o que eu quero. A partir do momento que um homem, que uma mulher, casados na igreja, adulteram, traem, não estão pensando como cristãos, mas como pagãos, agindo como pagãos. Esse não é o comportamento de católico. Não é o comportamento dos discípulos de Jesus Cristo. A partir do momento que um católico, ele decide ser infiel, ele está pensando como os pagãos. Os pagãos podem fazer isso, os cristãos não devem fazer isto. Quando um jovem mundano, ele decide levar uma vida sexualmente desregrada, ele pode fazer, porque ele não é temente a Cristo, porque ele não é discípulo de Cristo. Mas o cristão, o jovem católico, não deve. Vamos mais. Quando um pagão rouba, ele até pode roubar. Mas um cristão que comunga a Eucaristia não pode, porque pertence a Cristo. Quando um jovem se prostitui virtualmente, um jovem mundano, ele até pode fazer, porque não é temente a Cristo. Mas um católico, um cristão, um jovem que serve ao altar, que participa da igreja, não pode e não deve. Quando um homem pagão se deixa enveredar pelo mundo da pornografia, ele até pode, porque não é temente a Cristo, mas os católicos, os cristãos, não podem. Não é o que o mundo pode que nós podemos. E quem quer viver segundo os preceitos do mundo, tem que renegar Jesus Cristo. Porque não pode de modo algum se dizer cristão e viver como pagão. E é aquilo que a gente mais vê hoje em dia. E o pior de tudo, que pessoas engajadas dentro da igreja, pessoas muitas vezes maduras na fé, têm uma concepção relativa, têm uma consciência laxa, e muitas vezes tudo é permitido na cabeça de muitos, e não deveria ser assim. Hoje, eu conversava com o Clemente, que é o candidato da escola diaconal, quando ele chegava do Jacu das Piranhas, e nós víamos algumas situações a respeito da igreja no mundo todo. E a gente vê uma pressão medonha, querendo que a igreja relaxe a sua doutrina, que a igreja seja infiel a Jesus Cristo, para atrair e agradar o mundo. Ó cristãos, nós temos que ter consciência que a igreja, se ela for unida ao mundo, se ela viver em comunhão com o mundo, ela é tudo menos igreja de Jesus Cristo. Por quê, padre? Porque a igreja católica, ela surgindo com o sangue dele derramado na cruz, ali ela rompe com o mundo,
e não caminha segundo os critérios do mundo. E é por isso que nós estamos de pé há 2000 anos. Porque nenhuma ideologia, porque nenhuma filosofia diabólica foi capaz de adentrar na doutrina cristã, na doutrina católica. A nossa doutrina ainda continua sendo genuína, piedosa e fiel do jeito que Ele deixou. E somos nós, católicos, que devemos passar por um processo de metanoia, de conversão, de mudança de pensamento, de mudança de atitude para sermos de Cristo. É um escândalo quando um católico ele inventa de amaziar ao invés de casar. É um escândalo quando um católico deixa o filho crescer pagão. É um escândalo quando a mãe, o pai não se preocupam de corrigir os filhos e colocá-los no caminho da igreja. É um escândalo quando um católico ele se sente mais atraído pelas coisas do mundo do que pelas coisas de Deus. E essas coisas, essas atitudes, não agradam a Cristo Jesus. Não agradam a nosso Senhor. É triste quando os católicos querem viver no mundo como os pagãos. É triste. É triste quando o católico, ele caminha na igreja e ele faz tudo de um modo errado, de um modo diverso. No trabalho, me desculpem a expressão, se comporta como uma víbora. Está dentro da igreja, falando mal da doutrina, falando mal da igreja. E todo mundo careca de saber que é aquela pessoa ali que não tem a vida ilibada, que não serve a Deus, que não é obediente aos princípios evangélicos. É um escândalo quando a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo nos exorta a mudar de vida e as pessoas não estão dispostas a serem de Cristo. Não estão dispostas a abrirem o coração para deixar Cristo Jesus reinar. Meus irmãos e minhas irmãs, não é o pensamento de Deus que deve ser mudado, mas é o nosso modo de encarar as coisas que nós devemos mudar. Aquilo que eu não consigo viver, eu não tenho que lutar para mudar. Aquilo que eu não consigo viver, eu tenho que rezar e pedir a Deus a graça de que eu possa viver segundo a estatura de Cristo. Vejam o Evangelho de hoje. Uma parábola contada por nosso Senhor Jesus Cristo, não foi para o povão, não foi para os fariseus, nem para os discípulos, mas uma parábola contada para os sacerdotes e para os anciãos do povo, ou seja, para aqueles que dirigiam o culto e para aqueles que dirigiam as famílias. Lembremos-nos que nesse momento da história nós estamos aqui com famílias 100% patriarcais. E ele está falando aqui aos chefes religiosos, aos sacerdotes, e está falando aos pais de família, aos homens que conduziam a esposa e os filhos. E ele conta essa parábola. Um homem tinha 2 filhos, disse ao primeiro: filho, vá para a minha vinha. Ele disse: não vou, se arrependeu e foi. E depois disse ao outro: filho, vá na minha vinha. Ele disse: vou, e não foi.
Quem foi que agradou ao Pai? Os sacerdotes dizem: o primeiro. Sim, por quê? Porque o primeiro, ao receber a orientação, ele não tinha vontade nenhuma de fazê-la. Não tinha vontade nenhuma de fazê-la. E externou essa vontade ao Pai: não vou fazer. Só que quando ele caiu em si, bateu um arrependimento e ele foi fazer. E se o Pai ali contemplou, o Pai se alegrou. Aquele meu filho ali, ele escutou a minha orientação e está fazendo, trabalhando contra a vontade dele. Vejam, aqui nós temos o primeiro ensinamento. Nem sempre o modo que nós devemos viver é o modo que nós queremos viver. Nem sempre o modo que você quer viver é o modo que você deve viver. Muitas vezes, nós temos que viver uma vida que nós não temos vontade mais. Mas em nome de Deus, nós temos que pedir a Deus a graça da conversão. Por exemplo, quando o homem ou a mulher, olhando para a sua esposa ou para o seu esposo, como que enjoa da cara, como que quer desistir do matrimônio, não pode. É preciso mudar a mentalidade. É preciso rezar e pedir a Deus: Senhor, tira isso do meu coração. E começar a olhar aquilo que é bom, aquilo que uniu, o encantamento primeiro de anos e anos atrás. Só que as pessoas perderam a capacidade de fazer sacrifício em nome da santidade. E aí, com a maior facilidade, a gente vê essa coisa mais feia: junta, separa, junta, separa, junta, separa. Estou dando um exemplo de família, mas poderíamos dar tantos e tantos outros. Nem sempre a vida que nós queremos viver é a vida que nós devemos viver. Muitas vezes, a vida que nós temos que viver é aquela vida que nós não queríamos viver, para fazer o quê? A vontade de Deus acontecer. É como que se os católicos perdessem a capacidade heróica de serem de Deus. É como que se nós estivéssemos diante de tantos e tantos batizados covardes, que não têm mais virtudes heróicas, que não buscam mais a lealdade, a fidelidade a Deus, e tudo é motivo de desistir. Se não for do meu jeito, eu não quero. Se não for da forma que eu desejo, eu não faço. E assim vai cada vez mais se distanciando de Deus. Muitas vezes é preciso colocar a cabeça no lugar. E é preciso, muitas vezes, compreender as luzes de Deus na minha vida. Compreender as luzes do céu no meu viver. O que é que Deus quer da minha vida com essas palavras de Padre Washington no domingo hoje? Porque Deus está falando ao meu coração com tanta intensidade na noite de hoje? O que é que eu devo fazer? E vejam, meus irmãos e minhas irmãs,
Nesses anos todos de padre, nesses anos todos de religioso, 20 anos que eu saí da casa dos meus pais, nesses anos todos caminhando na igreja, eu já me deparei muitas vezes com pessoas assim, que caminham de um modo tão exemplar na igreja. Eu lembro de um homem que na minha meninice caminhava dentro da igreja com a família toda, e de repente aquele homem ali enveredou por outro caminho completamente diverso. E o tempo passou, e aquele homem, depois já sacerdote, nós nos encontrávamos e ele dizia assim: padre, eu fiz essa opção de vida aqui, abandonei minha família primeiro, mas a infelicidade que eu tenho hoje não chega nem perto dos momentos infelizes que eu tive lá atrás. Hoje eu sou muito mais infeliz e eu não tenho mais o que fazer. Infelizmente, não tenho mais como voltar atrás. E aí eu perguntava assim: mas por quê? E ele dizia: até hoje eu não entendo por quê, padre. E tanto já rezei. E vejam que era um dos homens mais respeitados da minha época de caminhada de igreja. Uma pessoa exemplar na vida da comunidade. Mas uma pessoa que talvez estava nos bancos da igreja, mas com o coração longe. Talvez estava dentro das pastorais, dos movimentos, mas fazia aquilo de um modo leviano, frívolo, essa seria a palavra. E não vivia aquilo com intensidade. E não vivia aquilo ali com a proporção que o Evangelho exige. Porque, vocês vejam, esse cristianismo que muitos de vocês estão vivendo não é o cristianismo de Jesus Cristo. Eu vou à igreja domingo, comungo a Eucaristia, participo da missa e passo de segunda a sábado vivendo do jeito que eu quero. Não é não. De jeito nenhum. Esse não é o Evangelho deixado por Nosso Senhor. Se eu for à missa no domingo, eu estou quites com Deus. E de segunda a sábado eu faço o que eu quero. Eu posso me prostituir, eu posso me embriagar, eu posso fazer o que eu quiser. Mas domingo eu vou à fila da comunhão. E está tudo bem com Deus. Hipócrita, sepulcro caiado. Cristão não vive assim. Cristão se esforça para viver segundo o Evangelho. E tudo o que eu estou dizendo para vocês serve primeiro para mim como sacerdote. Tudo. E aqui, ou nós somos radicais e decidimos por Jesus Cristo, ou não somos radicais. Ou eu sou dócil a Deus e sei que sozinho eu não vou resolver, porque tem gente que tem uma arrogância medonha com Deus e pensa que pode resolver os dilemas sozinhos. Não pode. Você não consegue, porque o demônio é mais forte que você. É preciso utilizar tudo aquilo que a Igreja de Jesus Cristo nos fornece, para que nós possamos levar uma vida santa. Santidade não é para gente covarde, santidade é para simplesmente os corajosos, os tementes a Deus.
E é preciso que nós católicos comecemos a levar a sério a palavra de Deus. Vir à igreja não é brincadeira. Muitas vezes a gente vê até na própria missa o que tem de gente sentada muitas vezes no fundo lá atrás, mexendo o tempo todo no celular. Ou muitas vezes não entra em ensaio tão grande, qualquer coisa se dispersa. Ou aquelas pessoas que preferem sentar no fundo para dar conta da vida de todo mundo dentro da igreja. Não pode ser assim. É preciso levar a sério o Evangelho de Jesus Cristo. A hora é para a gente rezar. A hora é para a gente estar em Deus. E vejam que se nós não rezarmos, nós não permaneceremos de pé. É triste quando nós vemos, de um modo geral, eu não estou falando só da nossa paróquia aqui de Gambeleiras, não, mas eu estou falando de um modo geral da igreja. É triste quando nós vemos católicos adeptos de coisas que não condizem com a nossa condição de ser cristãos. Ou que muitas vezes passa 2, 3, 4, 5, 10 semanas sem vir à missa e de repente aparece e vem para a fila da comunhão como se fosse a pessoa mais piedosa. Não é assim que funciona. Ou, muitas vezes, querendo ludibriar a fé católica, eu vou lá não sei onde, porque existe gente bagunçada em todo lugar. Entre alguns padres também. Eu vou lá, porque lá o padre não vai exigir, eu batizo meu filho lá. Ou eu vou brigar com o padre, porque tirou meu filho da catequese, ou eu quero que meu filho faça a catequese, quero que meu filho faça a primeira Eucaristia, ou receba algum sacramento, mas não pode ir para a catequese. Ou eu quero casar, mas o curso eu não tenho tempo. Ou eu estou dentro da igreja, mas eu sou aquela pessoa cômoda, acomodada. Não dou conta de nada, não ajudo a ninguém, não, de modo algum, auxilio a igreja nas suas necessidades. Sou irresponsável com a escala, sou irresponsável com a minha pastoral, sou irresponsável com meus movimentos. Como a gente vê muitas vezes, uma falta de compromisso tão grande com Deus. Basta a gente olhar pela equipe de liturgia dos encontros aos sábados. A falta de compromisso e de responsabilidade de tantos. Ou dos próprios acólitos no altar, dos coroinhas, porque os pais não têm compromisso nenhum de trazer os filhos à igreja. E nós poderíamos sair dando tantos e tantos exemplos. Ou o cristão, ele é responsável com a sua fé, ou ele não é de Deus, ele é um faz de contas. A vida dele é uma farsa. O outro filho ali, o pai mandou, ele falou, olha, eu vou, mas não foi, um leviano, um mentiroso. É a mesma situação dessas pessoas que assumem compromisso e depois não conseguem cumprir. Compromisso matrimonial. Por esses dias eu me escandalizei, porque nós conhecemos tanto e tudo na cidade, são tantos anos, nosso lugar é tão pequeno. E quando
a gente convida as pessoas, muitas vezes, para virem participar de uma pastoral, de um movimento, de algo, muitas vezes não existe a generosidade. Por esses dias eu tive que no meu coração dizer assim, mas que pensamento diabólico. Quando uma pessoa dizia assim, olha, é preciso colocar o meu marido, em alguma coisa na igreja, porque senão ele não tem compromisso nenhum com a missa. Mas se colocar ele na igreja, ele tem compromisso. Tem que procurar alguma coisa, padre. E aí, ainda dizia assim depois, o próprio marido, procurar trabalho para quê? Minha gente, trabalhar na igreja não deve ser um peso nunca. Trabalhar na igreja é para a gente tomar consciência de quem nós somos, de quem nós servimos. Trabalhar na igreja deve ser para mim um prazer, porque em meio a tantas e tantas pessoas, Jesus Cristo está me chamando. E se Ele está me chamando, o que Ele está querendo com isso? O que é que Ele está querendo com isso? Em que área da minha vida Ele quer me ajudar? Quer me ajudar porque eu sou um fracasso. Em que área da minha vida Ele quer me auxiliar? Porque é nessa área que eu sou um fracasso. E o que nós vemos são pessoas fazendo de contas de uma felicidade que não existe. Qual deve ser o pensamento do cristão? Deve ser esse aqui. Senhor, mostrai-me vossos caminhos e fazei-me conhecer a vossa estrada. Qual é a estrada de Cristo? A estrada do que é correto. Qual é a estrada de Cristo? É converter o nosso modo de pensar, é converter o nosso modo de agir, para que nós sejamos de Deus. Vossa verdade me oriente e me conduza. Quem é a verdade é Cristo. Ele que diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. É Cristo que deve me orientar, para que eu possa me salvar. E por que, Senhor? Porque sois o Deus da minha salvação. Em vós espero, Senhor, todos os dias. É esse pensamento que deve permear os nossos corações para sermos de Deus. Para lutarmos pela nossa salvação, minha gente, porque nós só temos nós mesmos para lutarmos pela nossa salvação. Se você não quiser se converter, se você não quiser se salvar, nem Deus pode te converter e te salvar, porque Ele é fiel à liberdade que Ele deu ao homem. Se o homem decide por Ele, Ele abraça. Se o homem decide não por Ele, Ele respeita, porque Deus é justo. E é aqui o que muitas pessoas caem num erro grotesco de uma teologia desvairada ao dizer assim, no final da vida todo mundo vai ser salvo. Se for assim, eu não quero crer nesse Deus que é injusto, que trata aqueles que lutam pela santidade da mesma forma que trata aqueles que deles desdenhou. Deus não é injusto. E é aqui que nós temos que ter a sabedoria. Sabedoria essa dada por Deus e que está todos os dias em nossas mãos. Somos nós que escolhemos. E é interessante porque não existe um discurso mais duro do que o de nosso Senhor aqui no Evangelho de hoje,
ao atacar os sacerdotes, os anciãos, quando ele diz assim: olha, em verdade eu vos digo, os publicanos e as prostitutas os precedem no reino de Deus. Ou seja, o Senhor está dizendo assim: olha, os publicanos aqui, os pecadores públicos e as prostitutas, que não tiveram a oportunidade de escutar o que vocês estão escutando, vão se salvar primeiro que vocês. Porque se tivessem a oportunidade, se convertiam. Mas aqueles sacerdotes, aqueles anciãos do povo ali, ficaram revoltados com essas palavras de Jesus. Por quê? Porque nosso Senhor aqui não teve medo de enfrentar, de denunciar e de fazer com que eles levassem aquela chacoalhada para acordar para a vida, para despertar para a eternidade. Porque tem gente que já morreu para Deus há tantos anos, que não tem mais vida espiritual, que não vive mais em comunhão com Deus, que não tem responsabilidade com Deus e até o brilho dos olhos perdeu do encantamento por Deus, pelas coisas de Deus. Que o Senhor, o bom Deus, nos ajude a nós todos, nos ilumine e nos faça verdadeiramente homens e mulheres de Deus, dispostos a virmos à igreja a rezar, dispostos a escutar a palavra do Evangelho e lutar de segunda a sábado pela santidade de vida, para que assim eu possa alcançar o céu e me salvar. Que Santa Teresinha do Menino Jesus, que hoje é o dia que nós celebramos esta grande menina, essa grande santa, ela possa interceder por nós, para que cresçamos todos os dias na pequena via, nos afazeres do dia a dia, com a consciência de que viemos de Deus e só seremos felizes quando vivermos a vida de Deus. Existe um trecho do Catecismo da Igreja Católica que eu gosto muito, um dos itens lá, que ele diz assim: Homo capax Dei, o homem é capaz de Deus. Sim, quando ele se abre e quando ele se deixa conduzir por Deus. E esse é o apelo que eu faço à nossa Assembleia reunida. Endireitemos o nosso caminho, sejamos dóceis ao chamado de Deus e permitamos que Deus possa transformar a nossa vida naquele sonho que Ele tanto sonhou para todos nós. Creio em Deus Pai,